Romanos capítulo 6, nós já estamos no finalzinho. Eu acho que é momento de nós nos abraçarmos, defender a igreja. Defender a igreja, defender os irmãos, né? Capítulo 6, nós iremos hoje concluir. Paramos no versículo 19. Iremos ler do versículo 19 ao versículo 23. Aí daí na próxima quarta nós iniciaremos o capítulo 7, que é um capítulo muito complexo. Vocês vão ter que estar ligadaço para entender o capítulo 7. Que Deus venha me ajudar para eu poder transmitir para vocês com clareza. Amém? Amém. Vamos lá. Todos acharam? Sim. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos tirar algumas lições desse texto. O tema da mensagem hoje eu coloquei lá no grupo. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando numa sequência a respeito de santificação, de como nós fomos alcançados pela graça, quem éramos nós no passado. Ele cita isso no capítulo 1 da carta aos Romanos, porque no capítulo 1 ele fala da depravação total do homem. Por causa do pecado de Adão, nós fomos afetados diretamente, e com isso nós não tínhamos condições de se achegar a Deus. O homem, ele era como se fosse um carro sem freio, descendo uma grande ladeira, sem freio. Imagina só o carro sem freio, o motorista tentando dominá-lo, mas não tem domínio por causa da rapidez, por causa do descontrole. Você está guiando uma máquina e agora essa máquina você perde a direção dela. Assim éramos nós. E assim é a humanidade. A humanidade ainda é desse jeito. É só você observar as pessoas, como que elas se portam e se comportam diante de situações. É verdade. Você tem observado no mundo, as pessoas perderam o temor de Deus, as pessoas não têm mais vergonha, não têm mais respeito, as pessoas não fazem questão, não fazem mais questão de esconder os seus pecados. Hoje nós estamos passando um momento delicado, a juventude tem aflorado o pecado de uma forma muito violenta, e isso tem feito com que muitos jovens perca a sua vida muito cedo, por causa da forma de viver, por causa das amizades. Aí quando você vai para o lado adulto, pessoas se corrompendo, homens traindo a sua própria família, filhos traindo os pais, entrando em conflito por causa de dinheiro, por causa de posse. Você vê nos bailes. Eu lembro que eu não sou da antiga, meu irmão, ainda estou com 43.
mas eu lembro que na época que nós íamos para balada, era aquelas músicas gostosas que davam para ouvir, não tinha droga, não tinha tanta bebida, ali nós, ainda adolescente, eu lembro que eu chegava num lugar chamado Tênis Clube, que todo sábado nós se reuníamos ali com os amigos, e ali cada um estava com a sua namorada, saíamos de lá sem brigar. Hoje o que nós temos visto é um palco muito violento, pessoas não têm respeito, alguém que tira a vida de um semelhante por causa de um aparelho celular, e assim caminha a humanidade. Então, por causa do pecado, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 que a depravação foi total do homem, a faculdade, a nossa mente, ela foi atingida sim pelo pecado. O pecado, ele deixou marcas graves dentro da nossa alma, e isso tem levado as pessoas a se distanciarem de Deus, porque daí elas vão cada vez mais se jogando na lama, na sujeira, na imundícia, e é só nós olharmos direitinho que é a realidade do que está acontecendo no mundo. Diferente daqueles que buscam a Cristo, daqueles que foram transformados por Cristo, daqueles que sabem que a nossa vida eterna, ela está garantida em Cristo. Mas ele fala algo, aí no capítulo 2, ele já começa a falar da perdição do povo de Deus, que eram os judeus eram o povo escolhido de Deus, o povo da antiga aliança, o povo que tinha credibilidade com Deus. Essa credibilidade, ela foi colocada em xeque, o povo se corrompeu, pior do que os gentios. É só você olhar a história de Israel. Israel pecou demais, e Deus sempre tendo misericórdia. Não foi só na época dos profetas. Na época que Jesus começou a pregar, a andar nessa terra, a corrupção era tão forte entre os judeus, entre os sacerdotes, escribas, que ele denunciava direto, raça de víbora. Jesus sempre estava falando, porque eles estavam jogados, mergulhados na corrupção de tal forma que eles eram piores do que aqueles que não conheciam a Deus. E o que eles faziam? Falavam: olha, nós estamos imunes, nós estamos debaixo, amparados pelas leis de Moisés, nós somos intocáveis. Aí Paulo mostra que não, Paulo mostra que eles são iguais ou até piores do que aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Quando chega no capítulo 3, ele começa a falar que tem jeito tanto para a humanidade como para os judeus. Ele começa a falar no meio do capítulo 3 até o capítulo 5 da justificação pela graça. Nós somos justificados sim pela graça. O homem não tem capacidade de si mesmo de se santificar, de ser puro, porque o pecado nos afetou. E aqui no capítulo 6 ele começa falando a respeito de livres do pecado pela graça. E quando chega no finalzinho, ele faz uma revelação aqui poderosa. Ele fala: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Quer dizer, ele vai tratar de um assunto aqui que ele mesmo está até com dificuldade de falar, e ele traz aqui uma demonstração de como o homem estava debaixo do pecado, e o homem servia ao pecado. O pecado era senhor do homem, e nós sabemos que todo senhor ele requer, ele cobra dos seus subordinados. Na época que Paulo está falando a carta aos Romanos, já existia pessoas que tinham seus escravos, e os escravos na época eles prestavam serviço integral. O escravo ele trabalhava diretamente para o seu senhor sem ganhar nada,
e o salário deles muitas vezes era um prato de comida, era um teto para morar. E o apóstolo Paulo fala de que forma o homem estava sujeito e sendo escravo do pecado. O pecado era senhor do homem. Mudou alguma coisa hoje? Não. Não. Todos aqueles que abrem o seu coração para o pecado os dominam. E ele começa falando aqui no versículo 19. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E ele está falando aqui da seguinte forma, com a mesma intensidade que as pessoas se entregavam ao pecado, à imoralidade, de tal forma que elas faziam com toda a vontade, com todo o seu coração, com toda a sua mente, seu corpo, sendo instrumento daquilo que estavam destruindo. Agora vocês estão regenerados, agora vocês estão salvos pela graça. Então, já que vocês prestavam um serviço ao pecado 100% integral, o pecado era dono de vocês. Agora que vocês são regenerados por Cristo, se entreguem a Cristo, façam o melhor para Cristo. Já que vocês, mesmo no pecado, vocês faziam tudo na totalidade, já que agora vocês estão sendo regenerados, sirvam a Deus e se entreguem a Deus, e deixem que Deus seja o Senhor de vocês, façam a vontade dEle em vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se entreguem a Deus por completo, se lance nas mãos de Deus, deixe Deus usar você como instrumento. Amém. Porque você se jogava na imoralidade, na impureza, na totalidade. Vocês faziam aquilo mesmo sabendo que vocês iam ter problema, mesmo sabendo que vocês iam sofrer, mas vocês faziam com vontade. Agora, já que vocês foram transformados, se entreguem a Deus, deixe que Deus mude o caráter de vocês, deixe que Deus seja o Senhor de vocês, e que Deus nessa noite sempre venha ser o nosso Senhor. Aleluia. Que a nossa Amém. mente, o nosso coração venha ser dominado por esse Senhor que tanto nos ama e que tanto nos escolheu. Glória a Deus. Amém. Amém? Aleluia. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles é que Deus quer que totalmente a Ele, que nós totalmente a Ele se entregue e venhamos ser instrumento da sua justiça. Aleluia. Nós não podemos simplesmente ser crente dentro de um ambiente desse. Nós sabemos que carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém. Que nós agora somos instrumentos de justiça. Vamos parar um pouquinho para estudar quem éramos nós. Quem éramos nós? O Henrique tem a vantagem de ser criado num ambiente cristão. Mas vamos pegar quem éramos nós. Quem era o pastor Alexandre antes da graça o alcançar? Era um homem que bebia, se prostituía, falava mal das pessoas, não tinha respeito pelos pais, que não media esforços para enganar as pessoas. Era isso que, antes de conhecer esse Senhor maravilhoso, era essa pessoa que eu era, jogado totalmente no lamaçal do pecado. E uma coisa incrível é que quando nós estamos nesses momentos, parece que nós é que somos os donos da razão.
verdade. Ninguém está certo, só nós que estamos certos. Tudo que nós fazemos, nós sempre achamos que estamos certos. Porque ele fala, olha que coisa interessante aqui. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Eita, irmão. Aleluia. Então que venhamos nessa noite entender que somos sim instrumentos afinados, purificados pelo próprio Deus. Glória a Deus. Porque o nosso passado, quando nós começamos a falar do nosso passado, muitas vezes o que vem no nosso coração sim é uma vergonha daquilo que éramos antes, daquilo que fazíamos antes. Eu estou falando de mim. Imagina se nós fôssemos tirar um tempo aqui para falar o que nós fazíamos no passado. Quantas pessoas nós não ferimos? Quantas pessoas nós não machucamos? Quantas vezes nós não machucamos a nós mesmos? E achando que estávamos certos. E sabendo que depois que estávamos deitados, pensando naquilo que fazíamos antes, o que vinha em nós era um peso amargo na nossa consciência. É só nós fazermos uma análise do passado. É o que o apóstolo está falando aqui nessa noite. Deus quer que totalmente venhamos nos entregar a Ele para sermos instrumentos da sua justiça. Você é instrumento da justiça de Deus. Aleluia. Hoje quem habita em você, quem habita na minha vida, não é mais um pecado. Glória. Aquelas coisas horrendas que nós cometíamos e achando até que estávamos certos. Mas vem esse Deus, nos escolhe, nos purifica, nos Glória limpa, a Deus. nos dá uma visão Aleluia. da verdade e nos promete uma Muito vida obrigado, Jesus. eterna com Deus. Aleluia. E no versículo 20, no 19, ele fala que da mesma forma que nós servíamos aos nossos deleites e pecados, cometendo maldade, impureza, se agora nós somos transformados, nós vamos trocar, inverter o papel. Agora nós vamos tirar o tempo de atraso. Nós iremos nos entregar totalmente a Ele e sermos canais de bênção e instrumentos afinados e motivados pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Lógico que estávamos. Porque a justiça de Deus não tinha se revelado à humanidade. De forma alguma. Nós estávamos isentos, nós não tínhamos capacidade de participar de uma vida nova, de uma vida abundante, de uma vida de purificação, de uma vida plena. Por que nós não tínhamos essa capacidade? Porque o Senhor, chamado pecado, ele não deixávamos que nós conhecêssemos a graça do Senhor. É por isso que esse Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é benigno, Aleluia. Ele é santo. Glória a Porque Deus. mesmo quando nós estávamos Pai. sendo escravos do pecado, molestados pelo pecado, Ele se lembrou de nós. Aleluia. Ele olhou diferente. Nós não poderíamos jamais participar da justiça de Deus. Nós não poderíamos jamais participar dessa presença gloriosa que todos os dias Ele nos alimenta com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Nós não tínhamos a capacidade de ver essas coisas. Nós éramos cegos, errantes,
E nós achávamos que éramos o dono da razão. E é isso que o pecado faz com as pessoas. As pessoas se tornam arrogantes, orgulhosas. E eu conheço pessoas que não têm nada na vida e é orgulhosa. As pessoas, quando não conhecem a graça, o amor de Deus, quando elas não são impactadas por Deus, elas têm dificuldade de perdoar e de reconhecer seus erros. Por que que hoje nós reconhecemos as nossas falhas? Por que que hoje fica mais difícil de nós chegar, pedir perdão, não só para Deus, mas pedir perdão para a pessoa que nós ferimos? Por quê? Porque hoje a justiça de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, ela está sendo manifestada nos nossos corações. Amém. Hoje o nosso Senhor não é mais o pecado. Amém. O pecado ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Glória a Muito Deus. pelo contrário. Aleluia. O que domina as nossas vidas é Aleluia. esse Senhor chamado Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, que nós venhamos ter cuidado no momento de abordar as pessoas, no momento de tomar decisões. Lembre que quando nós estávamos no pecado, as nossas ações eram malignas, impuras, mas agora, sendo alcançados pela graça, pelo amor de Deus, que as nossas atitudes, elas venham refletir, resplandecer o caráter de Cristo. Glória a Deus. Glória. Uma coisa é falar que é um cristão, e outra coisa é se comportar como aqueles que carregam a justiça de Deus. Aleluia. É muito diferente. A onda agora dos evangélicos, muitas pessoas dizem que são evangélicas, mas quando você vê no passar dos tempos, conseguimos observar que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Ela até se motiva, ela até vem para a igreja, sente a presença de Deus, mas no passar dos tempos, voltam tudo para suas vidinhas como eram antes. Amém? Amém. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, só voltando àquilo que eu falei antes para os irmãos, naquele tempo, que resultado colhestes? Qual era o resultado de antigamente? Qual que era o nosso nível de saúde? De uma pessoa, por exemplo, que gasta seu tempo com a nicotina nos lábios. De uma pessoa que passa o seu tempo, em vez de ela estar dormindo, ela está jogando no seu corpo meio litro de água ardente. De uma pessoa que carrega no seu coração ódio. De uma pessoa que carrega no seu coração mágoa. De uma pessoa que vive no adultério. De uma pessoa que vive na prostituição, uma vida ilícita. Que resultado que ela alcança? Quais são as marcas de uma vida dessa forma? É uma vida sadia ou uma vida totalmente manchada pelo pecado? Qual que é o resultado? Que resultado nós tínhamos antes? Essa é a pergunta do apóstolo para a carta para a igreja de Roma. Quando vocês estavam na prostituição, quando vocês faziam as coisas erradas, o que acontecia? Porque o problema não está só na perca financeira. O problema não é só o momento, mas o problema são as marcas que o pecado deixará na vida de uma pessoa. É verdade. É a mesma coisa que um jovem criado dentro da igreja, que sente falta ou sente desejo de participar das coisas que ele vê os outros colegas fazerem. Ele não sabe o peso que ele pode carregar da experiência que ele tem só de sair e passar um tempo fora dos caminhos de Deus. É verdade. Essa é a pergunta do apóstolo.
Qual era o resultado daquela vida quando o Senhor de vocês era o pecado e vocês eram escravos dele? É de se pensar, né, irmãos? É verdade. Nós sabemos muito bem que antes de termos um encontro com Cristo, a nossa vida era uma vida de derrota, era uma vida de discórdia, mas hoje o Senhor nos Aleluia. através do seu poder Amém. e através da sua santidade. Aleluia. Observação, segundo ponto aqui que eu quero deixar nessa noite, com referência a essas palavras do apóstolo Paulo. Quando nos entregamos a Deus, quando nos entregamos a Deus, Ele mesmo se encarrega de nos limpar e de nos santificar. Aleluia. Glória a Por Deus. mais que o homem ele tenha cometido todo tipo de pecado, pecado é pecado. Pecado ele deixa marca, ele deixa cicatriz. É verdade. Nós chegamos na igreja hoje, nós temos sido todos os dias purificados pela palavra do Senhor, mas tem coisas na nossa mente e no nosso espírito que quando nós nos lembramos ainda nos causa pavor. Sim ou não? Sim. Por causa da vida pregressa que nós tivemos no passado, É verdade. por causa dos erros do passado. Sim. Mesmo nós sendo santificados e purificados pela presença do Espírito Santo, ainda existem marcas que afetou a nossa vida. Verdade. Ainda existem marcas que afetou a nossa saúde. Amém. Tem o nosso irmão, não vou citar o nome, mas vocês bem conhecem, que congregou conosco bastante tempo, que hoje ele é um servo de Deus, adora a Deus, ele e sua família, mas ele fala para mim, olha pastor, por causa da bebida, por causa das noites mal dormidas, por causa dos meus erros, hoje eu passo por esse problema de saúde. Todos os meses ele tem que fazer hemodiálise. Nós sabemos quem que é. É verdade. E quando a imunidade dele cai, ele fica de cama, porque o corpo dele não aguenta. E ele falou para mim, ele falou, tudo que eu estou colhendo hoje são marcas de uma vida que eu tive no passado. Olha como é gostoso nós sabermos que existe um Deus que além de nos purificar a nossa mente, Ele revigora o nosso corpo físico. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Vamos lá para o Salmo 92, para vocês entenderem que coisa linda Deus faz na vida daqueles que são servos, daqueles que se entregam totalmente a Ele. Sabe por que as pessoas sofrem tanto ainda na igreja? Eu vou explicar para vocês. A maioria, guarde isso que eu vou falar, a maioria das pessoas ainda estão divididas. Elas querem servir a Deus, mas não querem largar o pecado. É por isso que elas não têm uma vida íntegra e uma vida satisfatória com Deus. Porque elas querem algo de Deus, mas elas não querem largar o pecado. Elas não se entregam totalmente a Deus. E sofrem com isso, porque nunca afirmam. Vocês podem ver isso. Vocês podem ver isso. As pessoas, elas começam uma pegada, começam a vir para o culto, elas começam a afirmar, mas lá dentro ainda não se entregou na totalidade a Deus. E Deus ele só trabalha nas nossas vidas quando nós deixamos Ele trabalhar, quando nós nos entregamos por completo a Ele. Amém? Amém. Mas vamos lá para o Salmo 92. Olha que coisa linda. Olha o que Ele faz com aqueles que o amam, com aqueles que estão guardados nos seus átrios.
Isso. Versículo 12. Nós iremos ler o versículo 12 até o versículo 15, do Salmo 92. 92. Eu falei 3? É o 92. Perdoe, queridos. Posso ler? Sim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Glória a Deus. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Aleluia. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que você vai florescer? Porque você está plantado Aleluia. no Senhor. Oh, meu Deus, Aqueles que obrigado. estão plantados no Senhor, os ventos vêm, batem, até chacoalha, balançam as palhas, mas eles permanecem firmes. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque são plantados, se entregaram a Deus por completo. Amém. Estão ali plantados, eles florescerão. Amém. Por que que eles florescerão? Porque eles provarão para o mundo que esse Deus é maravilhoso. Aleluia. E que nele não há injustiça. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Amém. Retornaremos para Romanos. Quando nos entregamos a Deus, Ele mesmo se encarrega de nos limpar e nos santificar. Não se preocupe. Você não será santo porque você é bom. Obrigado, Jesus. Você irá errar. Mas lembre que todas as vezes que você errar, o Espírito Santo ele está lhe santificando. Aleluia. E lhe purificando. Muito Aleluia. obrigado, Jesus. Amém? Amém. Amém. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, olha que coisa linda. Agora, porém, libertados do pecado, Aleluia. transformados em servos de Deus. Aleluia. Olha que coisa Amém. maravilhosa. Eu conheci um pastor que ele não gostava de ser chamado de servo. Talvez vocês recordem quem é. Não, nós não somos servos não, nós somos filhos. Sim, nós somos filhos também. Mas nós não deixamos de ser servo. Servir a um Deus que nos serve é um privilégio. Aleluia. Servir um Deus que cuida de nós, irmão, é fantástico. Como diz Tiririca, fantástico. É lindo. Glória a Deus. Você servir alguém que cuida de você. Amém. Você serve porque Ele te ama, porque Ele te protege. Glória a Você Deus. serve a Ele. Sabe qual que é a nossa Verdade. prestação de serviço? A nossa prestação de serviço é ser justiça dele aqui na terra. Aleluia. A prestação de serviço, a única prestação de serviço que nós temos é florescer, é dar frutos, é falar dele. Esse é o único serviço que nós temos que fazer, nada mais. Porque nós não precisamos mais subir nos montes, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos pagar mais promessa. A única coisa que Ele quer, faça aquilo que eu enviei você a fazer. Aleluia. É pregar o Evangelho, Glória é a falar Deus. dele, é libertar pessoas no nome Amém. dele. Aleluia. Nós somos servos de Deus. E aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Aqui quem está falando é Paulo. Paulo está falando que nós somos servos dele.
E servir a Ele, para nós é um É privilégio. verdade. Aleluia. Tendo o vosso fruto para a justiça. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Aleluia. Há um processo. Muito obrigado, Jesus. Nós estamos passando ainda, às vezes quando nós erramos, nós pedimos perdão e está certo mesmo, nos quebrantar na presença de Deus, mas lembre todos nessa noite, nós estamos passando por um processo, irmãos, de santificação, e quem faz isso nas nossas vidas todos os dias é o Espírito Santo. Amém. Só que esse processo de santificação, ele vai nos afunilando e nos levando para a vida eterna. Glória a Aleluia. Deus. Esse processo de santificação, quem faz é Deus, não compete a nós decidir essas coisas. Quem faz é o próprio Deus. Amém? Amém. E aqui ele traz um resumo final. E aqui ele vai citar algo de interessante. Porque o salário do pecado é a morte. E quem que é o Senhor que está pagando esse salário? Quem que é o Senhor que está pagando esse salário, levando as pessoas à morte? É o pecado. E aqui, irmãos, resumindo, lembre do que eu falo. O Novo Testamento, ele é todo escrito no grego. Essa palavra aqui, porque o salário do pecado é a morte, lembre que aqui está falando de 3 tipos de morte. A primeira morte aqui é aquela morte que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Por que as pessoas, quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no mundo, lançada no erro, na impureza, na prostituição, por que ela não vem para Deus? Por que ela não escuta Deus? Por que ela não ouve a voz de Deus? Por que ela não crê? Porque ela está morta. Aí ele vai citar o segundo tipo de morte. O segundo tipo de morte. A morte espiritual. A pessoa está totalmente morta. Ela não consegue ter uma vida espiritual de equilíbrio. Por quê? Porque ela está totalmente induzida. Tem outra palavra que eu poderia usar. Ela está toda suja do pecado. O próprio pecado já está pagando o salário para ela. Pode ter certeza que ele vai pagar direitinho. Ele não vai atrasar um dia, não vai atrasar um minuto, não vai atrasar uma hora sequer. O preço do pecado é duro, ele leva à morte, se distanciar de Deus, a morte espiritual. E por fim, a morte eterna. E esse é o salário do pecado. E ele paga, olha, o contra-cheque dele, pode ter certeza, é inteiro. Só que temos aqui a segunda parte. E geralmente, queridos, só recebe salário quem Trabalho. trabalha. É verdade. Você já percebeu que para pecar as pessoas não medem consequência? Com certeza. Elas trabalham pesado, direitinho. Verdade. Tem até eu estava vendo os meninos conversarem, os meninos do movimento, estava tomando café na padaria, e eles estavam falando dos negócios deles, e eles falam como se fosse trabalho mesmo. É um negócio organizado. É verdade. O salário do pecado, o Senhor que está pagando esse salário absoluto aqui, Ele vai cobrar.
e ele cobra com a morte. Se coloca de pé, irmãos. Aleluia. O pecado cobra os seus honorários. Sim ou não? Sim. Sim. E o pecado que está falando aqui é todo aquele pecado que está escrito no capítulo 1. Lascívia, impureza, imoralidade. Ali cita mais de 15 tipos de pecado. Só que para nós que cremos em Cristo. Amém. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Em Cristo Jesus, nosso Glória Senhor. a Deus. Aleluia. É um dom gratuito. Nós não precisamos trabalhar para conquistar a vida eterna. Isso é um dom gratuito, é um prêmio. É algo que Deus fez através de Jesus. É algo que ninguém pode roubar de nós. Por quê? Porque nós não trabalhamos para isso. E não há salário. Por que não há salário? Porque aquele que é presenteado não precisa trabalhar, irmãos. Nós, através de Cristo, do sacrifício, do trabalho dele na cruz, do projeto da salvação, hoje nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Pai eterno e amado Deus, muito obrigado, meu Deus, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado, ele já não pode nos causar danos, porque, meu Deus, o que rege as nossas vidas é a tua presença. Amém. É a tua graça, é a justificação que vem do Senhor. Oh, meu Deus, é a santificação que vem das tuas mãos. E nós cremos sim, meu Deus, que o melhor ainda está por vir. Sabe, meu Deus, que todas as vezes que vier à nossa mente aquilo que fazíamos no passado, que venhamos ter vergonha, Senhor, porque aquilo que fazíamos no passado só nos causou transtorno, só nos causou perca. E muito obrigado, porque mesmo quando nós estávamos perdidos, o Senhor estendeu as tuas mãos, nos limpou e nos purificou, para termos uma vida em santidade e sermos servos da tua justiça e frutificar para o teu reino em nome de Jesus. Adora esse Deus maravilhoso.